ótimo início de semana para você. Está no ar o DC Notícias Web dessa segunda-feira. E você também pode acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. Evento discute segurança de barragens do país. Consórcio liderado pelo Grupo Pátria venceu na última sexta-feira o leilão de rodovias do lote 1 do novo pedágio do Paraná. 23ª edição da Ecoflores vai movimentar Foz do Iguaçu em setembro. O DC Notícias Web está no ar. Olá, a gente abre essa edição do DC Notícias Web falando que nesse final de semana um evento realizado pelo Comitê Brasileiro de Barragens reuniu profissionais, estudantes universitários do setor de energia de diversos países, interessados no intercâmbio de informações e difusão de novas tecnologias relacionadas à engenharia de barragens. O evento realizado no Teatro Elias Rawage pelo Comitê de Barragens e a UDC reuniu profissionais e estudantes universitários de engenharia e técnicos envolvidos com projeto, construção, monitoramento e manutenção de barragens. Principalmente na área da engenharia civil, que é a menina dos olhos também da UDC, né? E nós temos uma disciplina de barragens no curso de engenharia civil para realmente dentro de Foz do Iguaçu, com a maior hidrelétrica, com a usina, a barragem que nós tivemos aqui. Então nós temos aqui o maior orgulho de receber esse evento com a participação do nosso coordenador, professores, da reitoria, para que realmente confirme essa relação com eles. O presidente do Comitê Brasileiro de Barragens destacou a importância de se discutir essa temática. Esse evento é parte da Dames Week que nós estamos promovendo aqui em Foz do Iguaçu. Ele trata basicamente de barragens e obras conexas, né? E esse evento em particular nós estamos fazendo pela primeira vez no Brasil, que congrega engenheiros, profissionais de modo geral que militam, que trabalham no campo das barragens com idade inferior a 40 anos, até 40 anos. Então, para nós é muito importante divulgar as técnicas que a gente aprende ao longo da nossa vida para os engenheiros jovens, para formar novos engenheiros, novos empreendedores, pessoas que vão, de fato, participar do desenvolvimento do nosso país. A missão do CBDB é divulgar as técnicas do desenvolvimento de projetos, construção, operação, manutenção de barragens, com aquele objetivo de dar à sociedade aquilo que ela espera da gente, barragens com segurança, barragens eficazes e barragens que se enquadrem nos aspectos ambientais. É um tema bastante relevante no planeta de uma forma geral, por isso que a gente trouxe a representante mundial, né? E a importância de trazer isso para Foz do Iguaçu é fomentar justamente nos engenheiros jovens a buscarem o tema, uma vez que a maioria é direcionada muitas vezes para a construção civil e o tema barragens fica um pouco alheio aos temas estudados, né? Embora a gente tenha a maior usina hidrelétrica aqui na região. Trazer um evento desse que mostre como que é feito o engajamento dos jovens na parte de barragens, de construção, monitoramento, projetos, como eles estão empenhados nisso, né? Uma nova geração que os antigos vão passar o bastão. Então eles podem conhecer um pouco mais e buscar até novas fontes de estudo e aprimorar os seus conhecimentos. O principal objetivo do evento foi registrar e analisar os avanços feitos nos últimos anos, além de promover discussões a respeito dos desafios mais relevantes para a próxima década, fomentando a cultura da segurança de barragens. Você tem a disciplina de barragens no último ano do curso de graduação em Engenharia Civil, né? É uma disciplina e um conteúdo
conteúdo bastante importante. Falar de uma infraestrutura como barragens a nível nacional é de extrema importância para os acadêmicos, né, para se atualizar em relação às pesquisas, em relação ao que está sendo estudado também, voltado para esse meio. Eu acredito que um evento como esse é extremamente importante para a nossa cidade, ainda mais no setor de barragens. Aqui dentro da nossa cidade a gente tem Itaipu, então a gente conhecer um pouco e aprender sobre esse conteúdo é de extrema relevância, ainda mais para a gente que ainda está na formação acadêmica, para poder estar conhecendo e aprendendo bastante, né? É isso. Além de aprender, vocês vão ter essa experiência com outros profissionais para conhecer a realidade de outros países, outras nacionalidades também. Isso também é importante para vocês que buscam essa formação melhorada? Sim, é porque é difícil também a gente ter contato com esses profissionais de outras áreas, e quando eles aparecem num evento como esse, a gente acaba podendo ter a oportunidade de extrair o conhecimento que eles têm e absorver isso para a nossa formação, né? E agora a gente fala que o Grupo Pátria arrematou o lote 1 do novo pacote de concessões das rodovias do Paraná, com o desconto de 18,25% na tarifa e por quilômetro rodado do leilão. Isso representa a tarifa por quilômetro rodado que seria cobrada se o anel de integração ainda existisse, ou 54% menor do que a última tarifa por quilômetro rodado cobrada. O leilão foi realizado na última sexta-feira na Bolsa de Valores em São Paulo e contou com a participação do governador Carlos Massa Ratinho Júnior e do ministro dos Transportes Renan Filho. Foram duas propostas. O Consórcio de Infraestrutura Paraná apresentou desconto de 8,3%. Não houve disputa no Viva Voz. Se você pegar o preço atualizado do que era o nosso preço de concessão para os dias de hoje, teve um desconto de 65%. Então é uma vitória do povo do Paraná, uma vitória da boa modelagem que foi feita pela nossa equipe, junto com a equipe também do Ministério dos Transportes, né? E automaticamente um novo momento da infraestrutura do Paraná. Nós estamos falando do maior pacote de concessões rodoviárias da América Latina. São 50 bilhões nos 6 lotes que serão colocados à disposição dos investidores, né? São 50 bilhões de investimentos em obra, 1.800 quilômetros de duplicações. Então é um pacote muito arrojado. Hoje nós tivemos já o primeiro, no mês que vem agora de setembro, dia 29, teremos já o segundo lote, que é um lote muito importante para o Estado, e a segurança de ter aí uma concessão e rodovias muito mais modernas, inclusive sendo uma das mais modernas da América do Sul. Governador, o que o paranaense pode esperar dessa nova empresa? Olha, acredito pelo histórico da empresa, são empresas que são empresas que são conhecidas no mercado, né, que tem um histórico de muito investimento, que tem um bom fluxo de caixa para aguentar, suportar todo esse volume de obras que está no contrato, né? E acredito que é uma rodovia muito mais moderna, né? O Paraná teve muita mentira, muita demagogia em cima da questão dos pedágios. E nós tratamos de uma forma técnica, colocamos uma pá de cal no passado muito ruim das concessões que tinham, e estamos resolvendo um problema agora com um futuro muito mais moderno. Olha, uma expectativa muito positiva. Eu queria dizer ao povo paranaense que desde que assumimos, já melhoramos muito as rodovias. Vocês se lembram, nós assumimos com várias rodovias federais no Paraná em estado de emergência. A 277 mesmo, para a descida, aquela da descida para o Porto de Paranaguá, estava interrompida, teve deslizamento de terra, o período sem as concessionárias depreciou a malha. Mas no caso da malha federal, nós ampliamos bastante, estamos entregando a malha federal, a qualidade, ampliamos a qualidade e estamos entregando a malha federal agora ao concessionário, nesse primeiro lote, com 80% de rodovias boas, o que vai facilitar o início, a chegada da concessionária e cria um ambiente bom também para fazer os investimentos. Nós estamos muito animados, né? Eu conversei ao longo da semana toda com o governador, conversei com a Casa Civil do governo federal. Tanto o governador quanto eu estivemos juntos com o presidente Lula, que demonstrou muita confiança no projeto. Lula, o nosso presidente, deseja somar esforços para fortalecer os investimentos no país e melhorar a nossa infraestrutura, ampliando os investimentos públicos, como ele já fez, com a PEC da transição, com o novo arcabouço fiscal e com a reforma tributária que já foi aprovada na Câmara e vai ser no segundo semestre, se Deus quiser, aprovada no Senado. Isso vai criar um ambiente para o fortalecimento dos investimentos públicos. E, por outro lado,
fortalecer a capacidade de atrair capital privado para, junto com essa ampliação de recursos públicos, melhorar ainda mais a nossa infraestrutura. Esse primeiro lote das rodovias integradas, estaduais e federais do Paraná, é o maior leilão rodoviário do ano aqui na B3, né? E esse pool de leilões do Paraná vai ser o maior grupo de leilões em um estado em toda a América Latina. Isso vai modernizar muito a infraestrutura do estado, vai servir de modelo e de parâmetro para outros estados do Brasil, e nós estamos assim confiantes que vai dar tudo certo. Eu espero que o vitorioso hoje cumpra o seu contrato, porque nós modernizamos, melhoramos o contrato. Os contratos agora têm mais saúde, mais flexibilidade, mais transparência, arbitragem independente para conflitos. Isso vai garantir mais saúde, porque são contratos de 30 anos. E imagina, se na vida viver 30 anos sem saúde não é fácil, você imagina numa relação contratual entre o público e o privado. Os contratos precisam ter saúde para que a longevidade seja atingida. E veja a seguir, vamos falar das oscilações do dólar. Colégio Monjolo. Inovador, moderno, inteligente, integral. No Monjolo, o aluno vive o presente para transformar o futuro. Convive com valores, inovações e avanços tecnológicos. O colégio valoriza as conquistas e a evolução do aluno, incentiva o empreendedorismo e conecta o mundo com programas internacionais. Colégio Monjolo, completo e cada vez melhor. De volta a acontecer Notícias Web, falando que a Prefeitura de Foz do Iguaçu fará a entrega nesta terça-feira, dia 29, dos primeiros cartões do Vale Alimentação aos servidores públicos municipais. O ato simbólico, com a presença do prefeito Chico Brasileiro e do presidente do SISMUF, Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu, Aldevir Ranque, acontecerá às 8 horas da manhã no gabinete. O Vale Alimentação de R$ 300 é um avanço histórico para o funcionalismo público e foi proposto pelo Poder Executivo. Conforme prevê a lei, os servidores municipais que recebem até R$ 2.500 terão direito ao Vale Alimentação, de acordo com a Secretaria Municipal de Administração. Serão beneficiados 800 servidores. Os cartões serão entregues às secretarias municipais no dia 30, que serão responsáveis pela distribuição. O professor da FGV, Cláudio Garbi, mestre com especialização em finanças, esteve na UDC palestrando para universitários na semana passada. Na oportunidade, ele conversou com a equipe do DC Notícias Web para falar sobre o mercado financeiro e a oscilação do dólar. Por que temos oscilações cambiais? Não é muito claro para a grande maioria da população o que define o câmbio. Hoje, claro, existe uma complexidade em explicarmos todos os detalhes, o que faz o câmbio ser 4,92, 5,15, 4,63, que bateu há poucos dias atrás, mas a relação é direta com o tema financeiro. O Brasil considerados economicamente desenvolvidos, não que o país seja desenvolvido, mas tem uma economia organizada. Por exemplo, o nosso vizinho, não Paraguai, mas nosso vizinho Bolívia, ele não tem uma economia organizada, então ele não tem uma relação cambial como acontece no Brasil. Mas o que é no Brasil? Só para você ter uma ideia, o câmbio nosso ele é definido pela quantidade de moeda, de duas moedas. Uma é o real e a outra é o dólar. Então, como seria um país que tem um câmbio 1 para 1 de verdade? Ele precisaria ter dentro do seu mercado a equivalência de moeda impressa ou de títulos do governo na intensidade do real, títulos principalmente em papel moeda em reais, com a mesma quantidade de papel moeda em dólares. Por que o câmbio muda? Porque como o nosso mercado ele é aberto, todo dia entram dólares, todo dia saem dólares. E o que muda essas entradas e saídas? São as perspectivas produtivas ou as perspectivas de crescimento. Como nós somos um país financeiro, tema dessa apresentação, o que acaba acontecendo? Nós temos aqui muitos especuladores. E esses especuladores, a partir do momento que eles verificam uma leitura no curto prazo não positiva, eles extraem.
o dinheiro daqui. E aí o que acontece? Há um desequilíbrio nas quantidades. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, R$1 bilhão em moeda impressa e US$1 bilhão no mercado interno, o câmbio era 1 para 1. Só que amanhã você pode ter US$1 bilhão e 200 milhões, o que vai alterar o câmbio, tecnicamente valorizar o real. O real passaria a valer mais. Mas normalmente não é isso que acontece. Nós normalmente passamos a ter os mesmos R$1 bilhões mais 800 milhões de dólares. Então você começa a ter essas alterações. Quando você faz uma leitura macro e entende por que entra e por que sai, fica muito mais claro definir o câmbio. O vereador Ney Patrício quer adicionar à Lei 4.909 um projeto que prevê uma campanha de conscientização permanente do uso do cordão de girassol para as pessoas com deficiência não visível. O projeto já foi encaminhado para as comissões técnicas e deve ser votado nas próximas sessões. Isso faz parte de um contexto de políticas públicas ligadas e de proteção com atenção especial do mandato aos portadores de algum tipo de deficiência. Esse cordão sinaliza, essa apresentação do cordão do girassol, sinaliza que a pessoa que tem algum tipo de deficiência, que não seja aparente, que tenha essa identificação. Vou citar um exemplo. Uma pessoa que no estacionar um veículo na vaga de PCD e a pessoa não tenha aparentemente nenhuma deficiência, o cidadão comum pode questionar, você está usando uma vaga de PCD. Se ele tiver com o cordão de girassol, ele eu sei que ele tem uma deficiência. Então é por conta disso. Esse é um exemplo só, mas são várias medidas, várias ações que precisam ser desenvolvidas e aos poucos a população aculturando as pessoas a entender a complexidade que é as pessoas portadoras de deficiência, aparentes e também não aparentes. É mais a questão de aculturar, de ter a campanha de conscientização para as pessoas ir se identificando e a população normal, comum, tem em mente que essas pessoas tenham uma certa deficiência e que ela tem prioridade no uso comum dos serviços públicos. Esse ano você estará aprovado e já estará em pleno vigor, neste ano. São vários outros projetos, várias outras ações em que o mandato e aqui na Câmara nós estamos desenvolvendo com atenção especial nesses portadores de deficiência. Tem tido uma desatenção do poder público, a desatenção das políticas públicas, dos setores públicos que têm esse dever, essa obrigação direta e não tem tido essa atenção especial. E esse público é um público que precisa de ter uma atenção especial dos agentes políticos em especial. A seguir, setembro chegando, tem Feira de Flores, a Expo Flor. Colégio Monjolo. Inovador, moderno, inteligente, integral. No Monjolo, o aluno vive o presente para transformar o futuro. Convive com valores, inovações e avanços tecnológicos. O colégio valoriza as conquistas e a evolução do aluno, incentiva o empreendedorismo e conecta o mundo com programas internacionais. Colégio Monjolo, completo e cada vez melhor. De volta com DC Notícias Web, falando que a CCR Aeroportos realizou os exercícios ESAB, exercício simulado de ameaça de bomba, e ESAIA, exercício simulado de apoderamento ilícito de aeronave, no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. O simulado envolveu cerca de 60 pessoas, entre agentes de segurança, empresas aéreas e colaboradores do aeroporto, além de representantes da Polícia Federal e Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Foz do Iguaçu. O exercício previsto em Regulamento Brasileiro de Aviação Civil da ANAC e Programa Nacional de Segurança de Aviação Civil contra atos de interferência ilícita, contribuiu para testar os protocolos de segurança e ações de contingência, recursos tecnológicos e o alinhamento entre a CCR Aeroportos e os órgãos de segurança em cenários de crise. Durante a atividade, as operações no aeroporto seguiram normalmente.
E agora a gente fala sobre a 24ª edição da Ecoflores, que começa na sexta-feira com mais de 300 espécies de flores, plantas ornamentais e frutíferas. Mais de 60 voluntários do Rotary estão envolvidos na preparação do Centro de Convivência do Idoso na Praça da Bíblia. A tradicional Ecoflores, promovida pelo Rotary Clube Três Fronteiras, é um evento para toda a família e começa na sexta-feira, às 10 horas da manhã. Os organizadores esperam mais de 35 mil pessoas nos 10 dias de feira. Cerca de 15 expositores parceiros vão participar. Como todos os anos, a gente procura sempre inovar alguma coisa. Esse ano nós vamos ter mais de 300 espécies de plantas, né? Entre frutíferas, flores, ornamentais, as orquídeas, né? E também vários expositores que são nossos parceiros lá, praça de alimentação, artesanato, vasos, uma série de eventos que a população vai gostar. Esse ano vai ter desde R$ 4,00 até R$ 600. São os preços que nos informaram, né, os nossos parceiros. Preço mínimo e preço máximo. Então, dentro disso daí existe uma variedade. São 300 tipos de plantas, então são, vamos dizer, 300 tipos de preço também, praticamente. O pagamento pode ser feito com cartão, dinheiro ou Pix. Parte da renda será destinada à CDD e aos projetos desenvolvidos pelo Rotary. Nós temos o nosso banco de camas hospitalares, né? A gente vai adquirir com parte desse valor da arrecadação algumas camas que a gente precisa, né? Esse banco de camas fica lá na Casa da Amizade, para a população que necessita ter um atendimento na sua própria casa, né? Nós fornecemos, assim como o nosso clube tem as camas hospitalares, tem cadeira de roda lá na Casa da Amizade, tem banco de muletas, banco de cadeira de roda de banho, então são diversos equipamentos que são úteis para os que precisam, né? Também nós vamos adquirir os ursinhos de pelúcia, que é um projeto que nós temos com o Corpo de Bombeiros, onde quando uma criança, não parece, né, mas quando uma criança sofre um acidente, ela fica com um trauma muito grande. Quando ela vê um médico, né, lá do CIAT, ela às vezes se assusta. E esse projeto, o bombeiro, o atendente lá, o paramédico, ele chega com um ursinho e dá para a criança, então ele quebra vamos dizer assim, um pouquinho do trauma da criança. E isso é comprovado já, o atendimento é muito mais facilitado, né? A criança fica mais confortável com isso. Então nós vamos adquirir também uns ursinhos. E a maior parte da renda desse ano vai para a CDD. Nós estamos com um projeto lá que já iniciamos há mais de ano já. O ano passado nós destinamos também uma parte e esse ano nós vamos completar. É um projeto de equipamentos que a gente está adquirindo lá para a CDD. São quase R$170 mil em equipamentos de acessibilidade educacional, né? Para essas pessoas com vários graus de deficiência, né? Que a CDD assiste lá e dá educação, para fisioterapia também. Então é um trabalho também que a gente está desenvolvendo lá e esse ano com a renda da Ecoflores a gente vem a complementar isso. O Clube de Rotary, na verdade, ele presta os serviços da comunidade, né? Nós não fazemos filantropia, né? Filantropia é simplesmente você dar o dinheiro. Nós fazemos a arrecadação e prestamos o serviço, não damos o dinheiro. Nós vamos lá e damos os equipamentos. Quando precisa construir alguma coisa, a gente constrói, né? Então esse é o nosso trabalho, totalmente voluntário. Ninguém, na verdade, ganha nada. Na verdade, a gente só despende o nosso tempo e, na verdade, só sai do bolso, né? Queria convidar a população, como todos os anos, né? A gente sempre tem uma expectativa e essa expectativa sempre foi atendida. Algo em torno de 30 mil pessoas visitam a nossa feira durante esses 10 dias, né? Esperamos que esse ano, como todos os anos a gente espera, aumente isso.
E assim a gente encerra mais essa edição do DC Notícias Web, agradecendo a sua participação e também convidando você a acompanhar as nossas redes sociais oficiais. Obrigada, amanhã a gente está de volta. Até lá!